Veja hoje no Câmera 13. Nós estamos aqui na Rua Miranda, aqui no bairro Novo Reino 1. E essa rua aqui, olha, a Rua Miranda, ela tem uma parte que tem asfalto, né? Mas também já criou muito mato e esse asfalto já tem mais de uma década. A Associação Pestalozzi do Amazonas recebeu do governo estadual um micro-ônibus com capacidade para 32 lugares para desenvolver com mais qualidade as atividades sociais da instituição. A Travessa X, algumas partes tem um pouco de asfalto, mas foi aquele asfalto que colocaram que não dura muito. Então, já essas imagens não mentem, né? Como você pode ver, a quarta etapa do Jorge Teixeira está precisando muito do apoio da Prefeitura. No ar, o programa da nossa gente. Alô Manaus, bom dia Amazonas, bom dia a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família amazonense que estava aí aguardando, né, o início do Câmera 13, o programa da nossa gente. Sejam todos bem-vindos hoje, dia 4 de fevereiro, o Câmera 13 já está no ar. E a partir de agora você já pode entrar em contato conosco através do 2101-7026. Você fala ao vivo aqui com o Câmera 13. E felizmente hoje o nosso WhatsApp, né, não vai ser possível utilizar para que você possa ter contato conosco através das suas mensagens, porque hoje deu um apagão na cidade de Manaus, muitas áreas sem internet. A previsão é lá para as 14 horas. Mas aí a gente vai aqui aguardando e olha, daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com ele, que já está aqui conosco, nosso querido amigo Dr. Mauri Sattler. Falei direitinho? Ele que vai falar daqui a pouco pra gente sobre o balão gástrico. Será se todo mundo que passou do peso, né, que se tornou obeso, pode realmente fazer esse tipo de procedimento? Olha, daqui a pouquinho nós vamos saber mais, né, sobre esse tema importante. E para você falar conosco somente através do 2101-7026, você pode bater um papo conosco aqui também no nosso quadro Alô Doutor. Já estamos aguardando o Dr. Sidney Chalub, mas agora nós vamos conhecer um pouco mais as reivindicações dos moradores lá do Jorge Teixeira. Eles solicitaram a nossa equipe de reportagem, claro, mais uma área, mais um bairro sendo atendido aqui pela equipe de reportagem do Câmera 13. Ano novo e as esperanças se renovam, né? Nós estivemos aqui na Rua 12, esquina com a Rua 8, aqui no Jorge Teixeira, quarta etapa, fazendo uma matéria mostrando a situação dessas ruas. Acontece que passaram administrações, várias administrações, e nada foi feito. Mas o povo continua confiante e agora na nova administração. A gente vai conversar com essa senhora aqui, porque ela está na esperança ainda de que seja feito um serviço aqui, né? Com certeza, a gente ainda tem fé, né? Que um dia lembro da Travessa 12 aqui do Jorge Teixeira, quarta etapa. Não posso nem sair da minha casa, que dá de conta com buraco, né? A situação aqui está precária, não pode nem entrar carro, que nem você vira a situação dos carros, e passa ainda porque são brasileiros, não desiste. Mas SAMU, viatura, uma briga para entrar aqui na nossa rua, já está várias administrações, a gente está abandonado, esquecido aqui. O prefeito Arthur Neto, segundo palavras dele, vai começar a entrar nos bairros. Eu acredito, eu confio no trabalho do Arthur, eu espero que verdadeiramente ele lembre daqui da Travessa 12. Olha, a situação da Rua 12 é essa que você está vendo aqui, olha, essa Kombi aqui, por exemplo, o motorista está tendo maior dificuldade em passar, né? Ele está querendo ir para outra rua ali, só que fica difícil trafegar com o carro, olha. Muito ruim. Bora aqui com ele aqui rapidinho. E aí, a Rua 12 tá ruim, né? Tá ruim, irmão. Tá tentando passar por aqui bem devagarzinho para não bater mais o carro, né? É o jeito. Fazer o quê, né? Vamos vai devagar, vai com Deus. Né? Mas a gente chega lá, devagarzinho, mas chega. Da Rua 12 para a Rua 7 e também Travessa X. A Rua 7 é essa que nós estamos aqui, ela tem uma curva aqui, você está vendo aí. Aqui tem um muro de um colégio, né, que é do Colégio Cleonice Fernandes. E aqui os moradores estão passando por momentos difíceis. Por quê? Porque, segundo os moradores, tem uma fossa que já estourou desse colégio, está escorrendo aqui a céu aberto. E com certeza a prefeitura não tem ciência disso. A gente vai conversar com os moradores para pegar mais detalhes. Bom, a Alessandra é moradora aqui da Rua 7 e com certeza tem problemas devido a esse colégio. E não o colégio, mas a fossa que estourou, né? É verdade. História, fica um fedor horrível aqui para nós, a gente somos prejudicados. As crianças, tem até um sobrinho meu que está no hospital, que pegou bactéria por causa devido aqui a essa situação, né? E aí, Rosiane, você também
ajuda também aqui na rua, né? Que até carro para subir aqui não pode. Tá cheio de mato e polícia para subir aqui é maior sacrifício. Bom, você está vendo nas imagens, né? As imagens não mentem, que realmente aqui já teve asfalto, agora só são valas, muito buraco e também você está vendo que tem muito lixo. E também muito mato, né? O carro do lixo vem por aqui? Não passa por aqui? Não passa não, só vem até lá embaixo lá. A gente vai agora mostrar também a situação lá da Travessa X. Bom, as imagens da Travessa X também não mentem, né? Você está vendo que realmente o asfalto já foi, né, por águas abaixo e você está vendo também que tem área que nem tem asfalto. A gente vai conversar aqui com o Chiquinho, que é um dos representantes aqui do bairro Jorge Teixeira 4, é um dos líderes. Ele fala pra gente, Chiquinho, a Travessa X, algumas partes tem um pouco de asfalto, mas foi aquele asfalto que colocaram que não dura muito. Então, já essas imagens não mentem, né? Como você pode ver, a quarta etapa do Jorge Teixeira está precisando muito do apoio da Prefeitura. São várias ruas, Rua 8, Travessa X, Rua 7, Travessa 12, Travessa 13 de Outubro. E não só a questão dos buracos na rua, mas também como a questão do lixo. Então a gente faz esse apelo, que já passaram várias administrações, o Jorge Teixeira, a quarta etapa, está abandonada. A gente faz esse apelo ao prefeito Arthur, que ele tome aí solidariedade do Jorge Teixeira, quarta etapa, e peça ao secretário de obras que mande resolver esses problemas, porque é fundamental, né, Gerson? Você precisa de um apoio da polícia, de um apoio do SAMU, as ruas têm que estar em perfeito estado para poder isso acontecer. A gente tem andado por aí, tem sentido que a população está confiante na nova administração, né? E com isso, reforça esse apelo, né? Com certeza, a população está vendo o trabalho e o esforço que o Arthur, apesar de estar há pouco tempo, mais de um ano na prefeitura, mas já vem fazendo um excelente trabalho. Então, a quarta etapa do Jorge Teixeira está confiando no Arthur e com certeza ele vai nos ajudar. Ok. Tem mais morador aqui? Você é o? Adriano. Adriano, aqui, você mora aqui na Travessa, né? Na Travessa X? Aqui nessa casa de esquina, né? E aqui seria bom, né? Que viesse um asfalto, né? Seria muito bom para a comunidade. Com certeza, né? Melhorar muito aqui fura o pneu dos carros, que a segurança, tudo melhoraria aqui na nossa travessa aqui, né? Uhum. E aqui também a gente está vendo que está faltando o carro do lixo entrar, né? O carro do lixo não entra, não é por nada, é por causa da situação que fica aqui a rua, né? A rua está realmente ruim. E isso, olha aí, ó, o acúmulo de lixo aí, ó. Traz todo tipo de inseto para cá, para nossas casas aqui, ó. Rato, tudo isso. Bom, o apelo está feito dos moradores aqui da Rua 7, da Travessa X e também lá da Rua 12, onde nós mostramos os problemas, né, que já estão acumulados há bastante tempo, há várias administrações, e como a população está botando, né, toda a fé, né, na nova administração, fica aí o apelo para a Prefeitura. Gerson Guerra para o Câmera 13. Portanto, está aí, não é? A reivindicação dos moradores, são várias ruas, mas eu tenho certeza que apesar de todo o abandono, como os moradores colocaram, se sentem, não é, abandonados, mas agora com a administração do prefeito Arthur, eles vão ser atendidos, como tantas áreas que já foram solicitadas aqui através do Câmera 13. E nesse momento eu quero fazer um agradecimento ao secretário Borges, porque aqui, durante uma entrevista ao Câmera 13, os moradores do conjunto Atílio Andeasa solicitaram o recapeamento ali para a Avenida Solimões e as máquinas. Eu passei por lá hoje, fiquei muito feliz porque as máquinas já estão lá recapeando tudo. Bacana isso, né? Obrigada, viu, secretário? Olha, eu quero também aqui agradecer aos moradores lá do Jorge Teixeira, porque eles também fizeram um apelo através do Câmera 13, mas o Jorge Teixeira, terceira etapa, e a área também foi atendida pela Prefeitura de Manaus. Olha, gente, a gente vai para o pequeno intervalo comercial, não é? Mas daqui a pouquinho você vai acompanhar o Alô Doutor. E agora nós vamos fazer um giro policial. Janderson da Silva Santos, 21 anos, e o comparsa Anderson dos Santos Oliveira, 22 anos, foram presos por uma equipe da Polícia Militar da 25ª SICOM após praticar um assalto a uma jovem não identificada. Levaram dela um celular e eles, portando aí este revólver calibre 38 com 6 munições intactas, intimidaram a vítima e levaram dela o celular. O que eles não esperavam era a agilidade da Polícia Militar, que fazia ronda ali pelo loteamento Castanheira, local onde eles foram localizados, e acabaram sendo então detidos pela polícia e encaminhados aqui para o 25º Distrito Integrado de Polícia. Agora a gente vê aqui a carinha deles, olhando assim, chega até a dar dó, mas armados, essa dupla toca o verdadeiro terror. Não é isso aí, Janderson? Não.
que te levou a roubar o celular da jovem? Ah, precisando. Precisando? Porque tá desempregado? É. Aí tu é o quê? Usuário? Não. Tava precisando para comprar o quê? Pra comida, mano. Comprar comida, mas esse era o único meio que tu tem então para se alimentar, para comprar comida, para manter a família? É. Se fosse trabalhar honestamente, não era melhor? É, também. Também. Mas... Tem família? Tem. Já trabalhou? Já. Já. Tá ruim de emprego? Tá. Mas se for atrás, dá para conseguir, né? E levar o sustento com dignidade, não dá não? Só quando sair agora, né? Só quando sair, né? Anderson, o que tu tem a comentar? Nada a revelar não, tipo, tenho nada a revelar. Usuário? Só usuário. Essa tatuagem aqui significa o quê? Folha da Eva. Folha da Eva? Tu é usuário? Sou maconheiro, eu. Bem, vou conversar agora com o delegado titular aqui do 25º Distrito Integrado de Polícia, o delegado Adriano Félix. A polícia, então, conseguiu prender, tirar de circulação essa dupla aí que havia assaltado. Eu gostaria que o senhor desse mais detalhes, delegado. Como nós podemos observar, mais uma vez, a polícia, né, do Amazonas fazendo um trabalho brilhante. E gostaria de agradecer também a participação da comunidade, que mais uma vez, confiando no nosso trabalho, entrou em contato e mencionando onde os criminosos estavam. A informação que nós temos é que os dois iam cometer vários crimes ontem no bairro do São José e possivelmente iam descer para o bairro do Zumbi dos Palmares. Nós estamos investigando o porquê o porquê desse dinheiro, o destino desse dinheiro, porque a informação que nós temos é que esse dinheiro iria até para o presídio, né, para financiar alguns trabalhos, alguns traficantes lá dentro. E felizmente ontem, no primeiro roubo, os dois já foram pegos e eu gostaria de enaltecer aqui o trabalho do 25º SICOM, dos policiais militares que conseguiram detê-los. Doutor, quanto é o significado da tatuagem que possui aí os suspeitos? Né? Na polícia, o estudo dessas tatuagens, principalmente o Janderson, que é um policial, um palhaço rindo sarcasticamente, né, e uma arma ao lado. Então isso aí significa que são pessoas envolvidas com latrocínio, roubos e até morte de policiais. Isso aí será investigado. Entraremos em contato, inclusive, com o delegado do 4º Distrito Integrado de Polícia para ver a participação desses indivíduos no bairro Grande Vitória. Agora, quanto à ficha criminal aí da dupla? Quanto à ficha criminal, o Janderson já tem passagem por tráfico de drogas e o Anderson, ele apenas usuário, né? Essa é a informação que nós temos. Mas iremos checar, tendo em vista que os dois têm apenas 20 anos de idade e possivelmente tenham cometido outros crimes quando menores. Olha, para quem diz querer ser um bom moço, né, na saída aí da penitenciária, tem uma fichinha bem extensa, né? Os dois, e nós esperamos, sinceramente, que na saída ele possa refletir mesmo e seguir um caminho diferente, né? Desse que eles estão escrevendo. Mas olha, gente, eu quero aqui fazer uma utilidade pública. Essa pessoa é do município do Careiro da Várzea. Ele está precisando da ajuda do programa porque a lancha do seu irmão foi roubada. É um motor 115 Suzuki, a lancha mede 7 metros e tem o nome de Esmeralda, cor verde branca, tá, gente? Então, se você tiver alguma informação, ligue para a polícia. Já estamos de volta e agora já dentro do nosso quadro Alô Doutor. Tudo bem, doutor Cid? Tudo bem, Socorro. Mais uma vez estamos aqui e eu hoje vou tomar a liberdade de apresentar o nosso convidado. Fique à vontade. Por favor, porque eu já estou sendo aqui instigado, porque Mauri, na verdade, Mauri Sattler, na verdade nós conhecemos como Mauri, ele é mais do que assim, é um grande amigo. Foi nosso aluno. Eu tive o privilégio da primeira cirurgia do Mauri. Nossa, ele assistiu comigo. Depois foi meu residente. E, além de amigo, agora é meu afilhado. Então, nós temos uma relação muito forte e nada melhor do que trazer uma pessoa para tirar dúvida. Você que está em casa, já parou para pensar o que eu posso fazer para perder peso? Quais são as medidas que tem? E hoje nós trouxemos um especialista que vai falar sobre um método, que é o método endoscópico, a colocação do balão, coisa que há muito tempo a gente queria trazer para tirar a dúvida da nossa população. Então vamos apresentar aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Seja bem-vindo ao Câmera 13. Muito obrigado pelo convite, Socorro.
Sidney Chalub, falo do Dr. Sidney só nos bastidores do hospital. No nosso dia a dia é só Sidney Chalub, que é meu amigo e foi um mentor para que eu fosse ser cirurgião, endoscopista e estamos juntos até hoje. Mas, Obrigado. doutor Mauri, a obesidade, ela é uma doença da saúde pública? Com certeza. Hoje a obesidade é considerada um problema de saúde pública, né? A maioria das vezes a pessoa, quando está com sobrepeso ou com obeso, ele não entende que ele está doente. E muitas das vezes esse problema não é só doenças orgânicas. Tem outros fatores associados, tais como os problemas psicológicos. Por isso que a obesidade ela não deve ser tratada por um único profissional. E tem que ter uma equipe multidisciplinar para que se possa ter um bom resultado na perda desse peso. Porque a cirurgia bariátrica, inclusive muito bem realizada aqui pelo Dr. Sidney Chalub, quantas pessoas, não é, Dr. Sidney, já realizaram essa cirurgia, muito bem sucedida, por sinal, com o senhor, é um programa do governo do Estado também. Quer dizer, também o governo do Estado aí investe, muitas pessoas já tiveram acesso a esse programa. A questão do balão gástrico, a colocação, o Estado também pode custear ou não? A obesidade, assim, o tratamento da obesidade ele é multidisciplinar, como o Mauri falou. Então, nós temos psicólogo, nutricionista, temos endocrinologista, temos o cirurgião e temos o endoscopista. Oferecidos pela rede pública. Isso, pela rede pública. E temos o endoscopista. O balão tem uma dificuldade em relação à aquisição do mesmo. Sim. Mas eu queria começar a falar sobre o balão, que nós vamos falar que é uma das modalidades, para que pense assim, quais são as indicações de colocação do balão. Então, Mauri pode dizer assim, quem é que tem indicação, quem é que deve colocar esse balão intragástrico? Pois bem, Cid, para você hoje indicar o balão para perder peso, você tem que levar alguns fatores em consideração. Dentre eles, o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Certo. Então, existem classificações. O paciente vai ser classificado desde sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Certo. O balão, o paciente que tem um IMC entre 30 e 39, com comorbidades associadas, o que deveria ser essas comorbidades? É um paciente que, além do peso, é diabético, é hipertenso, não consegue dormir bem, tem problemas articulares. Então, esse paciente, se ele tiver um perfil da equipe, ou seja, do psicólogo, da nutricionista e o IMC, ele perdendo peso, consequentemente, todas essas comorbidades vão melhorar. Não vão sumir, mas vão melhorar. Isso a Organização Mundial de Saúde fala que um paciente que hoje perde 12% do seu peso atual, ele já vai ter uma melhora na sua qualidade de vida. Olha, 2101-7026, você liga para participar aqui conosco, fazer sua pergunta. Já tem um telespectador. Alô? Alô? Quem está falando? Ronaldo. Ronaldo, você fala de que bairro? Aqui do Parque 10, vereadora. Pois não, Ronaldo. Pode fazer sua pergunta. Eu queria perguntar para o doutor... Mauri. Mauri. Porque eu me acho, claro, que sou um pouco baixo, né, mas me acho um pouco gordinho. Quanto você mede, Ronaldo? 90 quilos, assim, para minha estatura eu acho que eu estou um pouco obeso. Sim, né? Então, mas você mede quanto, Ronaldo? Você mede quanto? Na faixa de 1,55, por aí assim. E qual altura? Qual é a sua altura? Qual é o peso? 90 quilos? 90, por aí. Tá? Eu queria perguntar dele, não só por mim, mas pelas pessoas que estão assistindo o programa, né, quais são os métodos, né, no caso dessa cirurgia, e em que casos se coloca esse método que ele está falando aí do balão gástrico, né? Sim. Mas fora o balão gástrico, quais são os outros métodos que seriam indicados? Que tem para fazer a perda de peso? Ok, Ronaldo, obrigada pela sua participação. Olha, 2101-7026, você também pode fazer como o Ronaldo e participar aqui conosco ao vivo. Doutor Mauri? Bem, Ronaldo, como com auxílio aqui do meu amigo Sidney Chalub... Que já fez as contas. Já fez as contas e calculou o seu IMC. Você está com IMC de 37. O que significa isso? Isso, você tem uma obesidade já grau 1 para grau 2. Grau 2 já. Então, você tem uma obesidade, já tem um fator de indicação. Mas, obviamente, que se você chegar no consultório e só conhecer IMC, não quer dizer que você tenha que colocar balão. Nós temos que pesquisar o quê? Se você é um paciente que está com alterações da glicose, ou seja, caminhando para ser um diabético, se você tem problemas articulares, se você tem problema da pressão, sua pressão tem oscilado ultimamente. Certo. E, associado a isso, a gente vai te mandar para uma equipe multidisciplinar, psicóloga. Se a psicóloga achar que você tem o perfil para colocar o balão, junta-se toda a equipe e aí sim vai indicar o balão. Ronaldo, a gente começa sempre por uma reeducação.
reeducação alimentar, reeducação em qualidade de vida. Essa reeducação é uma etapa. Depois, eu vou só te orientar que nós temos os tratamentos aqui, vai ser mais agressivo. Tem o balão, que eu vou pedir para o doutor Maurício explicar como é que é feito, se precisa internar ou não, se precisa ter corte. Depois, a gente vai para a indicação da cirurgia e o acompanhamento pós-tratamento. Mas tudo depende desse start. Porque muitas vezes só em mudar o hábito de vida, mudar a alimentação, qualidade, a gente tem muitos bons resultados em relação a esse tratamento. Mas eu queria, já que você tocou no balão, que é um método novo, eu queria que o doutor Maurício explicasse. Mauri, tem algumas dúvidas em relação ao balão. Primeiro, precisa a pessoa internar para colocar o balão? E se tem algum corte para colocar esse balão, como é que o método de aplicação desse balão? Bem, como o doutor Sidney bem colocou, existem vários métodos hoje, né? Existem desde as dietas, a cirurgia, a redutora de estômago e o tratamento do balão. O balão é um procedimento endoscópico, então a primeira coisa que tem que ficar bem clara é que não existe cirurgia. É um tratamento endoscópico que vai te auxiliar a perda de peso, né? Como é feito esse balão? Você faz uma endoscopia, pode fazer antes ou depois. Hoje se preconiza que se faça no mesmo momento, para que não submeta o paciente 2 vezes ao mesmo procedimento de endoscopia. E uma vez esse paciente não tendo nenhuma contraindicação, ou seja, nenhuma alteração que possa contraindicar o balão, nós colocamos via endoscópica esse balão. Então, quer dizer, o paciente não precisa, não tem corte, não fica internado, faz uma endoscopia e faz. Agora já tem gente aí na linha, já tem telespectador, tem o Kennedy do Monte das Oliveiras que quer fazer uma pergunta para a gente, Mauri. Alô? Oi. Oi, pois não? Pode falar. É porque eu gostaria de saber, eu também, como o rapaz agora há pouco falou, me sinto um pouco acima do peso, certo? Aí eu queria saber qual é o meu grau, como é que eu procuro... Quanto você pesa? 108. E qual é a sua altura? 1,70. 1,70, 108 quilos. Obrigada, tá, Kennedy? A gente já vai ver aqui. Agora, também eu quero fazer uma pergunta, doutor Mauri. E se fosse uma mulher, né, medindo aí também a mesma altura do Kennedy, com a mesma quantidade de peso, então a indicação seria a mesma? Sem dúvida. Eu só queria responder o Kennedy. Claro. Para falar aqui, antes do Mauri responder. Kennedy, você está com o IMC 37. Vamos ensinar as pessoas em casa como é que faz esse cálculo? Como faz? A gente pega o peso, né, e a altura. Então, se você está com 108 quilos, você pega 108, divide pela sua altura. O resultado que der, você divide novamente pela sua altura. Então, isso chama-se índice de massa corporal. Uma pessoa normal tem esse índice até 25%. Sim. Se a pessoa tem de 25 a 30, já é obesidade grau 1. Se tem de 30 a 35, de 25 a 30, já é sobrepeso. De 30 a 35, grau 1. De 35 até 40, grau 2. E acima de 40, obesidade mórbida. Então, repetindo. Pega o seu peso, divida pela altura, o resultado que der, você divide novamente pela altura e trabalha em cima desse patamar. O Kennedy está com 37, então a mesma coisa que serve para ele, para o Kennedy, serve para o homem, não, para o Mauro. Ronaldo. Pro Ronaldo. Isso. É interessante que o Ronaldo pesa 90 quilos e o Kennedy 108, mas a altura os coloca no mesmo patamar de 37. Então não adianta as pessoas dizer, eu tenho 100 quilos, tenho que fazer o tratamento da obesidade. Não, é a relação peso-altura. Então aí a pergunta é se o tratamento é a mesma coisa para o homem ou para a mulher. Mas olha, doutor, eu queria saber, não é? Quanto tempo uma pessoa demora com um balão gástrico dentro e também como é que funciona, não é? Mas antes, doutor Sidney, nós temos um telespectador. Tem alguém na linha que está querendo fazer questionamento ao vivo, doutor Mauri. Alô? Pois não? Oi, boa tarde. É que meu esposo é bem fofinho e eu queria a opinião sua. Ele tem problema de coração grande, ele é obeso, 118 quilos. Quanto? 118. 118, qual é a altura? 1,78 m, por aí assim. 1,78 m? É. Minha altura. Vamos lá, doutor Sidney. Olha, é uma coisa interessante isso que você falou, porque é o seguinte,
1,78 m está entrando aquela assim, IMC de 38, aproximadamente o IMC do seu esposo. Uma coisa é que a gente trabalha, que a pessoa às vezes tem indicação de fazer a cirurgia. Nós temos que ver se ela não tem contraindicação. Uma das contraindicações são problemas cardíacos graves, principalmente pessoas que têm insuficiência cardíaca, que é esse caso de coração grande, a pessoa que é muito idosa, a pessoa que tem um problema respiratório, que contraindica a cirurgia. Nesses casos, aí sim, nós indicamos muito mais um balão, porque é um procedimento menos invasivo, é um procedimento que tem menos risco e que vai mais de encontro com a situação do seu esposo por conta dos riscos que tem de um procedimento cirúrgico maior. E em cima disso é que o Dr. Mauri vai demonstrar agora como é que funciona o balão que a gente pode utilizar. Como funciona e quanto tempo uma pessoa pode ficar com esse balão? Exatamente. Então, como o Dr. Cid bem colocou, esse balão ele vai ajudar nesse paciente específico agora, que tem cardiopatia, né? Deixa eu segurar o microfone aqui para o Dr. Mauri. Esse balão ele é constituído do silicone mesmo, que é utilizado em prótese mamária, é um silicone porado, e ele vem nessa forma de sonda. Então, esse balão, uma vez o paciente já sedado, ou seja, dormindo, vai ser introduzido pela boca do paciente e sobre o acompanhamento do endoscopista. Uma vez ele colocado no estômago, esse balão, a gente vai retirar um guia que tem dentro dele, vamos retirar e vamos conectar aqui no balão para poder ele ser preenchido com soro diluído com azul de metileno. Esse azul de metileno é um corante que é utilizado para que, caso haja algum vazamento desse balão, a urina ou as fezes fiquem de coloração azul esverdeada. Isso é uma proteção a mais. Eu queria que o Dr. Sidney segurasse o balão, que é o seguinte: à medida que eu for preenchendo esse balão, ele vai romper o invólucro que tem nele. Então vejam bem, ele tinha uma característica e já está sendo insuflado, ó, já mudou de forma, até que ele tome a forma esférica dele e romper esse invólucro. Então, à medida que eu vou preenchendo, ele vai tomando a sua forma. O quanto que se pode colocar? De 400 a 700 ml. Esse parâmetro eu vou utilizar na hora do preenchimento, que ele acomoda no estômago do paciente. Quanto tempo ele pode ficar com o balão? 6 meses, podendo ser retirado e no mesmo momento colocar o segundo balão. Obviamente que isso vai ser individualizado de paciente para paciente. Então vocês vejam que no transcorrer aqui, como nós temos uma seringa de 20 ml, demora mais um pouco, mas ele vai tomando a forma esférica do balão. E após o procedimento, a pessoa já tem alta, ela fica em observação? Como Na realidade, essa conduta de deixar internado ou não, isso varia de médico para médico. Eu tenho a característica de deixar o meu paciente internado 48 horas com o único objetivo de trazer maior comodidade ao paciente. Ou seja, aqueles sintomas que ele sente de vômito, dor... Isso é normal acontecer, doutor? Vômito, normalmente desmaio. acontece. Normalmente acontece. Obviamente que isso vai variar de paciente para paciente, né, Sidney? Limiar de dor. O limiar de dor é muito peculiar. Mas eu queria deixar uma pergunta no ar para você, Mauri. Como é que funciona o balão em relação à perda de peso? Mas antes disso, eu queria chamar tem mais um telespectador que está aí para tirar alguma dúvida através do telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não, de onde? Quem está falando? De onde? Claudemar. De onde é? Claudemar Cachoeirinha. Não vai, Claudemar. Pode fazer sua pergunta. É o seguinte, doutor. É que eu peso 97 quilos e eu tenho 1,67 m. Onde é que eu me enquadro nesse seu programa aí para a obesidade? Como é que eu não consigo? O senhor entendeu? Eu não tenho. Cláudio Omar, você pode repetir quanto você pesa? 97. 97. Quanto você mede de altura? 1,77. 1,77. É a dúvida, você está com IMC de 30. Teoricamente, hoje, você é considerado um sobrepeso. Você não é considerado uma pessoa obesa. Você está um pouquinho acima do peso, mas eu queria chamar a atenção, Claudemar, que essa nossa relação peso-altura, ela mede assim o índice de massa corporal. Ela é diferente porque ela não mede a quantidade de massa muscular. Às vezes você tem uma pessoa que tem grande massa muscular e vai ter um índice um pouquinho maior. Isso é uma relação que a gente tem que fazer uma outra
avaliação. No seu caso, eu poderia dizer assim, a grosso modo, você está com sobrepeso. No seu caso, é reeducação alimentar, um exercício físico, atividades físicas, e sempre sob orientação que você tem como manter um patamar. Às vezes a gente substitui a gordura por massa magra, que é musculatura. Agora, olha, o doutor Mauri aqui encheu um pouquinho mais esse balão. Isso pode ficar desse tamanho dentro de uma pessoa, doutor Mauri? Esse tamanho ele vai ser variável, como eu coloquei anteriormente, de 400 a 700 ml. Para quem não tem uma noção, seria um frasco de soro fisiológico que tem 500 ml. E como o doutor Sidney bem colocou, como que funciona? Por que eu vou colocar esse balão, então? Exatamente, esse balão ele vai atuar de duas formas. Ele vai diminuir em 50% a cavidade gástrica, com isso o paciente já tem uma diminuição mecânica da quantidade que ele pode comer. Sim. Associado a isso, ele tem um retardo no esvaziamento gástrico, ou seja, a digestão dele é muito mais lenta. Então, consequentemente, ele vai estar muito mais tempo saciado, ou seja, sem fome. Associado a isso, a uma dieta hipocalórica, acompanhamento da nutricionista, da psicóloga e atividade física, como o doutor Sidney bem colocou, esse paciente vai se beneficiar. Que material é esse, doutor? É um balão normal? Esse silicone é o mesmo silicone utilizado em prótese mamária, é um silicone porado. Nós chamamos. Mauri, você falou que ele fica em média 6 meses, mas existem situações em que você precisa retirar precocemente? Existe risco desse balão romper, coisa disso? Bem, um dos fatores que eu até conversava anteriormente com o Socorro é que é o seguinte, muitos dos pacientes procuram o consultório uma empolgação, né? Ou é a mãe, ou é o namorado, ou é o marido que estão pedindo para perder peso. Olha! E com isso entra o fundamental aí o apoio da psicóloga, porque se esse paciente não estiver bem preparado psicologicamente, quando ele começar a vomitar, ele vai querer retirar precocemente esse balão. Certo. Não vai suportar, não aguenta, né? E existem riscos, né? Quais são? Obviamente que com o advento do tempo que foi passando, o balão já tem 20 anos, vai mudando a qualidade do material, mas ainda existem riscos dele furar, vazar e causar hemorragias, causar perfurações no estômago. Então, por isso que existem as indicações e as contraindicações de colocar o balão. E quanto uma pessoa pode perder de peso colocando um balão desse? Essa é uma boa pergunta. Obviamente que o balão, ele não é nenhum milagre, né? Ele vai apenas ele vai te ajudar um start para você perder peso. A média de perda de peso é de 14 a 17 quilos. Obviamente que isso pode variar de paciente para paciente. A variação maior vai ser exatamente aquele paciente que quer mudar o estilo de vida. E tem pacientes que perdem 20, 30, 40 quilos. Obviamente que essa perda maior são nos superobesos. Você está falando em ansiedade, uma coisa que a gente queria colocar assim. A partir do momento em que a pessoa procura você pela primeira consulta, qual é a média de tempo até a colocação do balão em relação ao preparo pré-balão? Não. O paciente chegou no meu consultório, eu explico da mesma forma aqui, bem detalhada, com vídeo, mostrando os riscos, as indicações. E depois desse paciente continuar querendo colocar o balão, eu encaminho ela para o psicólogo. Na primeira consulta, a psicóloga que vai me dar esse limiar de quanto tempo ele precisa para voltar ao meu consultório e colocar o balão. Agora, olha, doutor Mauri e doutor Sidney, nós preparamos também uma matéria, né, de obesidade e, de fato, muitas pessoas gostariam de aprender, de saber um pouco mais sobre a obesidade. Infelizmente, o nosso tempo, não é, doutor Sidney, acabou que a gente não pôde levar a matéria no ar, mas nós gostaríamos exatamente por isso, por respeito a você, telespectador, de convidar o doutor Mauri para a próxima terça-feira, para estar aqui com a gente assiste a matéria e fala um pouquinho mais do tema. Ok. Sabe por que isso, doutor Sidney? Porque agora a gente vai conhecer um pouquinho da história do doutor Mauri, sabe? É verdade, é verdade. É verdade. Eu vou só contar a história. Sattler. Isso. Filho de militar e que tem mais 3 irmãos. Né? E que a gente gostaria, né, o povo quer saber quais são os nomes dos seus irmãos. Agora, doutor Mauri, antes do senhor falar, eu quero avisar, informar para os moradores de Petrópolis que estão ligando direto aqui para a gente. Olha aí, inclusive a matéria, nós estivemos lá. Olha como está a situação dessa escada, gente. E é a única escada que faz com que os moradores saiam daí de cima dessa área para ir para onde quiser, né? Então a gente faz um apelo aqui para a Seminf para refazer
reconstruir. E nós fizemos esse apelo aqui durante o programa. O secretário disse: socorro, já estamos aqui reconstruindo a partir de agora essa escadaria dos moradores. Bacana isso, né? Olha aí o Ibope do Câmera 13. Obrigada, Secretaria Semif. E amanhã a gente passa, tá certo assim a matéria? Mas explica pra gente que história é essa dos seus irmãos, doutor Mauri. O Sidney, ele não perde a oportunidade de sempre fazer essa colocação. Pra gente entender melhor, doutor Mauri Sattler, não é isso? É, Mauri Sattler. Mauri Sattler. Com 2 S e um TH. Então eu costumo dizer que quando eu comecei a escrever meu nome, eu já fui alfabetizado. Olha aí o seu nome escrito aí, para o telespectador, né? Mauri Sattler. Mauri Sattler. Exatamente. E como um bom cearense... E seus irmãos? E como um bom cearense que gosta de coisas exóticas, o meu pai não poderia deixar de colocar o nome nos outros. Dá continuidade. Mastercelli. Como? Mastercelli, com T-S-E e um L-Y. Certo. E o Masterwenner. Aí ele fez... Maravilhoso. A minha mãe, com piedade do último, botou Maurício, filho. Mas olha, eu tenho certeza que a família dele foi uma família abençoada, viu só? Certeza. Não é? Papai e mamãe adivinharam, acertaram no nome, até porque serão inesquecíveis. Com certeza. Vão ficar. Estamos e tem alguma anos dupla sertaneja, assim, né? O Sidney que gosta, que eu e meu irmão em todas as festas cantamos. Infelizmente o irmão dele não está aqui, senão ele ia pegar esse microfone e ia cantar. Ia cantar. É o Master. Gente, o Master. Gente, é um prazer mais uma vez, nós estamos aqui. Pois é, bacana. Me conhecer aqui, doutor Mauri Sattler. Obrigado pelo convite. Beijo sua mãe, seu pai. Mande um beijo aí pra eles. Eu quero agradecer a meu pai e minha mãe. Meu pai, que é o mentor de eu ser médico, e que colocou esse meu nome, que eu tanto achava ruim, mas que hoje eu colho frutos desse nome mais difícil. Muito obrigado a todos e a Manaus por estar aqui há 19 anos e isso me acolheu tão bem. E olha, doutor Sidney, nós temos uma utilidade pública aqui, né, doutor Sidney? Lê aqui pra gente. Está interessante. A comunidade Nova Jerusalém, à margem esquerda da estrada de Altazes, quilômetro 38, está precisando da ajuda para que seja aberto um ramal, pois a produção de banana, cupuaçu, açaí, macaxeira, alimentos da nossa população está estragando, precisando de um trator para abrir o ramal. Nossa. Existe mais de 100 moradores no ramal, muitos querem desistir dos sítios e não tem luz, e é muito difícil trazer a produção de lá para fora da estrada. Fale mais uma vez onde é. É no Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Na estrada de Altazes, quilômetro 38. Margem esquerda, né? Margem esquerda. Portanto, a gente faz aqui um apelo para a CEPRO, Secretaria de Produção, para o Governo do Estado, para dar uma atençãozinha para essa área, para os nossos amigos, não é? Olha, gente, você sabe, você que está nos acompanhando, você que quer rever novamente aí o nosso programa, é muito fácil, é só entrar aí na nossa página, na nossa fanpage, tá aí, ó, Band Amazonas, tá certo assim? Facinho, né? E a gente faz esse apelo aqui em nome dos moradores também, né, em nome do seu João Serrador, Laudelino, Mário e Salvador e todos os que sofrem com a dificuldade de escoar sua produção, que é tão difícil aqui no Amazonas. Tá vendo só? Além de médico, agora é apresentador. Obrigada, doutor Sidney. Até terça-feira na Alô, doutor. Até terça-feira estaremos aqui mais uma vez e eu vou aproveitar o Maurício, terça-feira que vem, nós vamos falar de endoscopia de balão e como nós estamos na Semana do Câncer, vamos falar o papel da endoscopia em relação aos cânceres. Muito bacana. Então, e hoje é o Dia Mundial do Câncer, Dia Mundial do Câncer. Então vamos começar a refletir e semana que vem vamos trabalhar sobre isso. Com certeza, é necessário se cuidar, os exames. Obrigada, doutor Mauri. Foi maravilhoso, né, doutor Sidney? Fiquem todos com Deus. Não saia daí, porque a nossa programação da Band Amazonas está sempre maravilhosa, só para você, telespectador. Câmera 13, 13 anos. Esse ano a gente completa, sempre ao lado do nosso povo, porque este é o programa da nossa gente. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.